terceira mensagem da série, Anjos da Vida, a providência de Deus no ordinário cotidiano. Esta série, eu não vou negar para vocês, é uma série que surgiu, como sempre surge. Conforme Deus trabalha na vida do profeta, é o que Ele quer trabalhar na vida da igreja, não tenha dúvida. O que Ele quer trazer para a igreja, o que Ele quer trabalhar no coração da igreja. E a minha experiência realmente recente, tem sido uma experiência muito forte, e me remete àquela vida de Oséias. Um contexto bem diferente, óbvio, mas até os filhos que o profeta tinha, conforme o nome que ele dava, era o recado que ele queria passar. É uma coisa tremenda, né? Então não tem como separar, né? A Bíblia diz que Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem. E o que eu tenho visto muito na minha caminhada cristã é isso. Há uma expectativa da ação de Deus na nossa vida, muitas vezes equivocada. Eu vi muitas situações de membros, de famílias, de pessoas que eu acompanho, que Deus já estava agindo. As portas já estavam se abrindo, as coisas já estavam acontecendo e a pessoa continuava sem entendimento, achando-se muitas vezes abandonada por Deus, né? E eu vivi uma experiência muito forte, irmão sabe, né? Minha esposa foi diagnosticada com câncer, de uma maneira muito difícil. Eu me lembro que nós estávamos no hospital, foi um achado, ela estava vendo uma coisa, descobriu outra. E eu me lembro que nós estávamos no hospital e foi feita uma biópsia, e o resultado foi dado. Eu estava sozinho naquele momento, eu não tinha longe, não tinha como comunicar por telefone as pessoas, aquela coisa toda. Eu estava sozinho. E fiquei ali abalado com aquilo tudo, vamos tratar, confiando em Deus. Eu estava hospedado num hotel ali perto do hospital, em Ribeirão Preto. E eu me lembro que eu atravessei ali, como se eu estivesse atravessando um deserto e entrando numa caverna. Com as experiências de Davi, eu lembrei muito disso. E eu tenho na caverna, ao quarto do hotel. E orei, e orando a Deus, eu pedi a Deus que enviasse um anjo. Não, eu não sou pentecostal, não era um anjo com asas, não era nada disso. Mas eu orei a Deus pedindo, como é que eu vou comunicar às pessoas? Eu precisava de força naquela hora, né? E naquela hora no meu coração, lembrei de uma pessoa. Naquela hora eu entrei na internet, no Facebook, ela estava online. E eu lembrei da pessoa que batizou minha esposa, que fez o discipulado dela, quando ela foi fazer um mestrado, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, lá em Curitiba. Ele era o pastor da igreja de Curitiba, Silva Jardim, Alveir Banks. Alguém conhece aqui Alveir Banks? Foi pastor da minha esposa, discipulou, batizou ela, e no período que ela morou lá em Curitiba, e perdemos contato, nunca mais vimos ele. E eu sabia que ele já tinha sido pastor em Ribeirão Preto, mas ele não estava mais pastoreando, ele já jubilou. E pela internet perguntei se ele ainda estava lá. E contei rapidamente, peguei o telefone dele, liguei para ele, ele falou, não, eu estou morando do lado do hospital onde você está. Estou indo aí. Então, o pastor que batizou minha esposa, que foi pastor nos primeiros anos de vida cristã dela, estava do lado do hospital onde nós estávamos internados. Na hora, isso não é uma coisa de Deus? Ele foi lá no quarto, orou com a gente, leu a Bíblia, trouxe aquele conforto. E eu me lembro dessa experiência e me faz entender uma coisa, gente. Por que surgiu isso? Porque há coisas que Deus faz extraordinário, Deus move, abre mar, mas tem hora que a gente não quer nada disso. Tem hora que o que a gente quer é muito humano, tá? É um abraço, é uma palavra de ânimo, né? É um estender da mão, é uma coisa assim muito simples, entendeu? E Deus faz isso através de pessoas. Então é nesse sentido que surgiu isso, e eu não tenho dúvida que há momentos que a gente vê que Deus já está agindo. E o que eu tenho dito é o seguinte, Deus pode agir de duas maneiras. Ele pode agir de maneira imediata, não usar meios nenhum, ou pode agir de maneira imediata, usar meios. E como nós começamos a trabalhar com essa série, foi justamente nesse sentido. Deus usa, lá no livro de Daniel, capítulo 4, segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Nós vimos que o exército do céu são os seres espirituais, anjos, de fato. Deus tem anjos espirituais agindo em nosso favor. Isso está claro. Vimos lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. É óbvio que nós não vamos fazer culto aos anjos, condenado na própria palavra de Deus, praticado por pessoas no passado,
condenado por Deus, não temos nenhum tipo de comunicação. Falamos um pouco sobre anjos na primeira mensagem, não é verdade? Nós não temos, não cremos, e a Bíblia não fala nada, não nos incentiva em nenhum tipo de contato com os anjos, nem culto aos anjos. Não existe conceito, anjo da guarda, cada um tem o seu anjo da guarda, também não existe, mas existem seres espirituais que Deus criou, que Ele opera através dele, como um médico cirurgião, instrumentos, moradores da terra, exército do céu e moradores da terra. Os anjos, no caso, Ele dá ordens ao nosso respeito para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles nos seguram para que não tropecemos alguma pedra. Então, não há dúvida, isso é uma doutrina bíblica, tá? E que nós presbiterianos, negócio de anjo, quase não se estuda sobre anjo. Você quase não encontra livros sérios, decentes, entendeu? Confiáveis, em boas livrarias, sobre estudo de anjos. Falamos um pouco sobre isso na primeira mensagem, se você lembra. Na primeira mensagem nós falamos da vida de Elias, a providência imediata de Deus, conforme ele usou seres espirituais. Elias foi um dos que viu a mão de Deus extraordinária. Homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Orou e por 3 anos não choveu na terra. Orou de novo e choveu. Mas ele teve um momento de desespero, que ele não estava vendo a mão de Deus agir na sua vida. E a Bíblia a vida dele foi colocada em risco. E ele foi para o deserto, sentou lá debaixo de um arbusto lá e pediu a morte. Lamentou, estou sendo perseguido, estava vivendo uma perseguição, uma provação, pediu a morte. Deitou e dormiu, depressão, crise, não via a mão de Deus agir na sua vida. E de maneira extraordinária, Deus usou um anjo sim, a Bíblia fala que um anjo foi enviado e tocou nele, ele acordou, a Bíblia não fala que ele viu o anjo, mas viu que a providência de Deus, o alimento. Ele comeu, aí dormiu de novo, a segunda vez ele foi tocado, ele comeu, e foi dito para ele que ele deveria se levantar e seguir o caminho, porque muito longo seria o caminho. Deus tinha um propósito na vida dele, não era o fim. Mas Deus usou que seres para ir lá e providenciar a sua necessidade, prover para a sua necessidade. Vimos também que além de anjos, Deus pode usar pessoas. Agora nós vimos a providência cotidiana, no dia a dia. Não tem história mais extraordinária do que a vida de José, gente. Ali você vê a providência, a soberania de Deus usando as pessoas. José passando pelas maiores dificuldades, vendido pelos irmãos, e a Bíblia dizia, e Deus era com ele. Você fica assim, mas faz a gente repensar completamente nessa fé tão superficial que é pregado por aí. Que quem é filho de Deus está numa redoma, nada atinge, e se isso acontecer com você está sendo bem sucedido na sua caminhada. Isso não é verdade. No mundo teremos aflições e muitas. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra, Deus age, Deus opera naquela hora. E na vida de José do Egito, nós vimos claramente a mão de Deus, fazendo com que ele achasse graça diante de algumas pessoas especiais que eram colocadas no caminho dele. Quando vendido como escravo, ele foi para o Egito, chegou lá Potifar. A Bíblia diz que achou graça. E Deus fez com que ele achasse graça diante de Potifar. E Potifar então acolheu ele, foi muito bem tratado, deixou sob os cuidados dele todos os seus bens. Depois ele passou para a dificuldade com a esposa de Potifar, foi preso. Lá ele teve uma outra experiência com 2 prisioneiros no cárcere, o padeiro e o copeiro de Faraó. E por fim, ali mesmo, no próprio o carcereiro, a Bíblia diz claramente, Deus era com ele. Deus era com ele, momento de dificuldade. Ele achou graça diante do carcereiro. O carcereiro proveu tudo que era necessário, protegeu ele, e por fim você sabe que ele chegou diante do faraó e achou graça diante do faraó também. Então nós vimos ali e aplicamos na nossa vida, que eu não tenho dúvida nenhuma, querido, quando Deus abre uma porta na sua vida, coloca uma pessoa certa, quantas experiências já não teve? É Deus agindo, colocando a pessoa certa, das coisas mais simples, do dia a dia, do cotidiano. Às vezes é um emprego, às vezes é um trabalho, às vezes é uma necessidade. É alguém que vai lá te dar um abraço, é alguém que tem uma palavra de ânimo na hora certa. É Deus agindo. Então, o ordinário de Deus no cotidiano. Eu creio nisso, eu prego isso. Agora, nós vemos que Deus pode usar seres espirituais, Deus pode usar seres humanos, está usando. Agora, para nós fecharmos essa série, eu quero pensar uma coisa, será que Deus não está querendo usar, quem sabe, nesse momento, nessa hora, tem alguém, em algum lugar, orando, e necessitando de uma ajuda, de uma palavra, de uma ajuda às vezes concreta, tá? Material, física,
tá? De repente da presença de outra pessoa que dá um abraço, que dá uma palavra de ânimo, que passa um tempo junto, que não faça e não fale nada, só ouça. A coisa mais difícil do mundo é isso, entendeu? As pessoas estão desesperadas, pagam caro, peso de ouro, psiquiatra, psicólogo, para fazer sabe o quê? Simplesmente ter alguém que é pago para me ouvir, porque as pessoas não têm mais tempo, ninguém quer ouvir ninguém. Nós temos já nossas fórmulas prontas, todo mundo que vem com problema, as pessoas querem só ouvir. Quem sabe, nessa hora, nesse momento, alguém que você conhece, quem sabe até um parente próximo, um vizinho, um amigo, um conhecido do trabalho. Aí eu quero fechar essa série dizendo o seguinte, que além de Deus usar pessoas que são verdadeiros anjos, no sentido de serem enviados à nossa vida, Deus pode, e não tenho dúvida, não só pode, quer usar a sua vida. Por isso que eu pergunto, você foi chamado para quê? Nós fomos chamados, conhecemos a palavra, né? Somos abençoados demais na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, mais do que a gente merece. A gente nunca tem tudo que tem, mas sempre mais do que merece, né? Porque a gente é ilimitado, né? Sempre quer mais. Você foi chamado para quê? Lá na carta aos Efésios, Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno. Andar de modo digno. Da vocação a que fosse chamado. Nós fomos chamados. Deus chamou você, Ele tem um propósito. Há uma vocação, um chamado. E Deus fala assim, andar de modo digno, aí Ele vai dizer, como? Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando-vos é muito comum a pessoa pensar assim, eu vou ter que suportar o irmãozinho lá. Todo mundo sabe que toda a igreja, e no convívio em qualquer lugar, no trabalho, na igreja, em casa, você tem aquele irmãozinho mais difícil, né? Então vamos suportar, aguentar, fazer o quê, né? Não, gente, o sentido é outro. Suportar aqui é dar suporte. E como que nós damos suporte? Contexto de Efésios. Olha o que a palavra diz lá em Efésios. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E ele continua dizendo, por isso, quando ele subiu às alturas, falando de Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A minha tese nessa série aqui é o seguinte, Deus usou anjos, seres extraordinários que Allah intervia de maneira concreta e física na vida de pessoas que estavam passando necessidade. Às vezes era alimento, às vezes era comida, às vezes era uma palavra de ânimo. A palavra mais usada na Bíblia é não temas, é uma das palavras mais repetidas na Bíblia. E muitas vezes foram anjos, porque não havia homens para fazer isso. Depois nós vimos Deus usando pessoas para fazer isso. Mas acontece algo muito interessante no Novo Testamento. Depois que Jesus cumpre o seu ministério aqui, ele crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, passou mais uns dias se revelando aos discípulos, e ele disse que é necessário que eu vá. Ele vai dizer para a igreja esperar lá em Jerusalém. E no dia de Pentecostes, depois que Jesus foi, houve o derramamento, ele falou assim, serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Esperem serem revestidos do poder que vem do alto, que era o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado? De uma maneira única, na história da redenção, única, o Espírito Santo já existia, dons espirituais já existiam, mas daquela maneira, não. Tá? A história da redenção tem o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e fecha, o quinto e último evento é o derramamento do Espírito Santo. Então a história da redenção tem 5 pontos altos, são esses 5 pontos, nascimento, morte, ressurreição, ascensão e derramamento. Quando ele subiu às alturas, falando de Jesus aqui, foi derramado o Espírito Santo de uma maneira profunda. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está profetizado isso no Antigo Testamento. Essa profecia se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado na igreja, os dons foram distribuídos. E agora eu vou dizer uma coisa para você. O que acontece daí por diante? Ele mesmo, estou lá em Efésios ainda, concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, é um texto até cansa de ler, né? Mas é profundo demais o que está acontecendo aqui.
O Espírito Santo deu dons à igreja, eu já tratei muitas vezes de dons, e todo ano eu inicio falando um pouquinho sobre isso, e eu quero encaixar isso aqui que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Com esse propósito, aperfeiçoar o povo de Deus, os santos que são o povo de Deus, para que cada um desempenhe o seu serviço. Então o que acontece é o seguinte, gente, o movimento protestante do século XVI, os evangélicos surgiram com isso. Não existe uma casta de religiosos que são dotados de dons superiores. Não existe isso no conceito evangélico, gente. Protestante. O que existe é justamente o contrário. É aquele conceito que foi resgatado, aquela doutrina linda, que é o sacerdócio universal de todos os santos, todos os filhos de Deus. Todos nós somos sacerdotes. E temos que quebrar essa ideia de que a oração do pastor. Eu já vi muito presbítero falar assim, eu vou visitar, fazer oração, mas a pessoa fala, mas o pastor, a oração dele não é superior. A minha oração não tem mais poder do que a oração de um presbítero. Só para você ter uma ideia, você não tem nenhum momento na Bíblia falando que exclusivamente uma oração de pastor. Você já vai ver, por exemplo, os presbíteros sim. Está alguém enfermo, chama os presbíteros. E ore sobre eles. E a oração da fé salvará o enfermo. Fala sobre ungir, mas a ênfase não é no ungir, é a oração da fé. Olha que coisa importante. Então não é o pastor não. Os presbíteros, nesse sentido, sim, são os oficiais. Presbíteros e diáconos. Mas é um dos dons. Isso é um dos dons. E acontece algo extraordinário com essa questão de dons. É igual aquela lenda antiga que conta, uma lenda judaica, que um rabino morreu e foi levado para o céu e para o inferno. Qual era a diferença entre os dois? Então ele via no inferno um grande caldeirão, com muita comida, e todos com uma colher enorme, e todos no inferno sofrendo, inanição, fome. Eles não conseguiam se alimentar. Fracos. Aí depois ele foi no céu. Uma lenda isso aí, só para vocês entenderem a ideia. O mesmo caldeirão, a mesma comida, só que todos estavam fortes, bem alimentados, saudáveis. Estavam bem. E aí a pergunta dele, mas qual a diferença? O caldeirão o mesmo, a colher a mesma, a colher era muito comprida. E não dava para eles se alimentarem. Só tinha uma solução. Se cada um alimentasse o outro. Imagina você com uma colher tão comprida que você não consegue colocar na boca. Mas você consegue alimentar o outro, e o outro alimentar você. Então a diferença que ele viu nessa lenda muito antiga era essa. Dons é isso, gente. Deus deu dons para você que Ele não deu para mim. Tá? Deus deu dom para mim que Ele não deu para você. A pessoa que está sentada do seu lado tem alguns dons que você não tem. Você precisa dela, ela precisa de você. E o propósito é justamente esse, com vistas ao aperfeiçoamento. Deus vai aperfeiçoar. E olha aí quando ele fala assim, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dons são distribuídos para que nós então possamos servir uns aos outros. Começando também o serviço de trazer as pessoas para a fé e servir a essas pessoas. É esse o propósito dos dons espirituais. Para que todos então alcancemos o quê? Esse é o propósito final. A palavra de Deus fala, tudo é para a glória de Deus. Deus é glorificado quando? Quando a igreja alcança a maturidade. Quando o Filho de Deus, a estatura de Cristo, maturidade espiritual. E esse aperfeiçoamento, com o propósito de edificar o corpo de Cristo, quer seja evangelizando, quer depois de evangelizado, edificando, é para que todos sejamos edificados e alcancemos a maturidade. Como diz o texto, chegamos à unidade da fé, pleno conhecimento, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Lá em 1 Coríntios, Paulo chega e diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. As pessoas ignoram às vezes isso. Isso é tão sério. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, lá em Coríntios 14. Procurar com zelo. Eu já falei tanto sobre dons e vou continuar falando, e todo ano eu falo e recomeço a igreja, início, alguma série, algum tema, despertando a igreja para isso. Você foi chamado com um propósito. Nós não somos chamados para sermos servidos, nós somos chamados para servir. Deus coloca diante de nós pessoas que nos abençoam, sim. Mas Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de outros. E isso é através do quê? Dons espirituais. E a minha tese é a seguinte, depois que o Espírito Santo derramou esses dons, você já não vê muito anjo batendo, cutucando o outro assim, olha, come que você está com fome.
Mas a Bíblia vai dizer assim, olha, você que recebeu o dom de misericórdia, vai visitar aquela pessoa. Você que recebeu o dom de contribuição, ajuda financeiramente para a gente levar alguma coisa para aquela pessoa que está necessitada. Cria o Ministério de Ação Social e faz isso. Deus não quer mais e não precisa usar anjo nesse sentido. Eles estão operando, fazendo outras coisas. Mas Deus quer usar você, eu, a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. É esse o propósito. Simples. Simplesmente. Então, meus queridos, você pode ser a providência de Deus hoje, agora. E se você acha que caminhar com Deus é viver sendo servido, você não entendeu o projeto de Deus. Você foi chamado com um propósito. E o propósito é esse. É que você se torne um instrumento, uma providência de Deus. É por isso que eu vou pedir para você abrir lá em Romanos, capítulo 12, verso de número 6 em diante. Você pode deixar aberto o livro de Romanos aí? A carta, perdão, de Paulo aos Romanos? Capítulo 12. É bem direto, ele vai falar sobre o dons aqui, depois eu vou contextualizar para os irmãos. Diz assim, Romanos 12, verso 6 em diante. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. E até aqui eu ia pegar-vos ao bem. Muito bem, fechou no 8. Então esses dons foram entregues com esse propósito de nos aperfeiçoarmos, nos abençoarmos. A carta aos Romanos é muito interessante o que acontece aqui, né? Do capítulo 1 ao 11, eu poderia dizer, uma maneira apenas didática, né? Tudo é prático na palavra de Deus, mas uma maneira didática, você tem ali, ele vai falar das misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus. Romanos fala da salvação. Preguei domingo passado Romanos 8, está postado lá no blog da igreja, no Facebook da igreja, no canal no YouTube. O Romanos 8 fala da salvação, justificado, Romanos 5, 6, justificado mediante a fé, temos paz com Deus, nada pode nos separar disso. As misericórdias de Deus, a graça de ser, da salvação, a causa de sermos salvos, a misericórdia de Deus. Paulo vai falar do capítulo 1 a 11 das misericórdias de Deus. Do capítulo 12 e diante, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Agora não vamos praticar. Fui chamado para quê? Eu fui salvo para quê? Com que propósito Deus tinha quando alguém falou do Evangelho para mim? Em algum momento da minha vida? É um só, meu filho. Você conhecer e glorificar Deus e ser um anjo de Deus. Um instrumento, uma providência de Deus aqui nesse mundo. É para isso que Deus te chamou. Então você poderia dividir esse livro em duas partes. 1 a 11, as misericórdias de Deus. De 12 a 16, então, as implicações da misericórdia de Deus. Agora vamos praticar. Rogo-vos, pois, ele fala, né? Pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E aí ele vai desenvolvendo todo um processo de caminhada. Porque no cristianismo mesmo, meu irmão, você tem uma grande diferença em relação às demais religiões, todas eu posso dizer, praticamente. Porque as demais religiões acontece o seguinte: nós devemos fazer alguma coisa, seguir regras, obediência, para depois você se tornar filho de Deus. Seja Alá, seja que nome que você quiser dar. Quando, nas outras religiões, claro. Tem que fazer algo para se tornar filho de Deus. Romanos, ele inverte esse princípio. Ele mostra aqui o seguinte: nós nos tornamos filhos de Deus, as misericórdias de Deus. Aí, por isso, pois, ele fala, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, com gratidão nós devemos servir a Deus e ao próximo aqui. Então você, nas outras religiões, você faz algo para se tornar filho de Deus. Aqui não, você se torna filho de Deus para fazer algo. Simples assim. A nossa vida com Deus é isso. Você foi chamado com um propósito. E a providência de Deus que transforma. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável. Não vos conformeis com este século, mas transformai-se em renovação da vossa mente. Aqui tem tudo, olha, tem salvação, santificação, transformação. Para quê? Aí continua.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu cada um. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Mas, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aí ele vai descrever o verso 6 e diante que eu acabei de ler para vocês. Se profecia, né? Se ministério, o que exorta, e cada um dos dons. Como eu disse, é Deus usando a sua vida. Assim como Ele usou anjos e pessoas no passado, você se torna a extensão do braço de Deus aqui nesse mundo. Então, por exemplo, o dom de profecia fala em nome de Deus. É como se os apóstolos chegavam a dizer isso. Eles falam assim, como embaixadores de Deus mesmo, nós estamos falando em nome de Deus. Então, quem recebe esse dom fala na igreja em nome de Deus, como se Deus estivesse falando através daquela pessoa. Que profecia não é que ele traz uma profecia fresca, nova, não. Que proclama, que professa as verdades registradas nas Escrituras, em nome de Deus. O que faz ministério, ele serve em nome de Deus. Tudo é feito em nome de Deus. É o braço estendido. É o ministério se cumprindo na nossa vida. Deus usando a minha, a sua vida. O que ensina, didaskon, a palavra usada ali, ensinar, ensina em nome de Deus. O que exorta, que é encorajar, confortar em nome de Deus. O que contribui, ele faz também em nome de Deus. O que preside, é o dom de governo, de administração, também faz em nome de Deus. E misericórdia, tá? Eléu, a palavra compaixão, aquele que exerce compaixão em nome de Deus. Então, nos dons espirituais, nós fazemos tudo em nome de Deus, porque o Espírito Santo está em nós. É dom de Deus, dom presente, que Ele dá para mim, alimentar o outro. Como naquela analogia, aquela lenda do caldeirão. É isso que acontece. Você é chamado com o propósito de servir. Na verdade, querido, você está vendo que até a gente lá fora, gente que não conhece nada da Bíblia, está falando, a vida não tem sentido. Quem vive para si, morre para si, é um vazio tremendo. As pessoas agora viram a moda, é voluntariado, porque elas se sentem realizadas, sem entendimento nenhum da palavra. E não é uma mera questão de realização, é uma questão de cumprimento mesmo. Eu fui chamado com um propósito. Deus me chamou, me deu dons, Ele vai cobrar de mim os meus dons. Aí Ele vai cobrar se eu enterrei, o que foi que eu fiz com meus dons. Então o primeiro dom, o dom de profecia. O profeta aqui, meu querido, é aquele que fala em nome de Deus. Interpretando a palavra apostólica e profética, explicando-a de tal modo que ela se torna clara e cheia de vida. Não precisa ser só pastor, não. Conheço muitas pessoas que têm esse dom. Não é necessariamente um pastor, não. Tem esse dom, ele pega a palavra de Deus e aplica, ele fala de uma maneira imperativa, enfática, ele desperta, ele motiva, ele acorda. Você tem que descobrir se você tem esse dom. E se você tem, Deus quer te usar na vida de outras pessoas. Pessoas que estão espiritualmente morrendo. Pessoas que estão enfraquecendo. Chama o pastor, chama o pastor. O meu papel principal, sabe qual que é? Como pastor? É coaching. Eu sou um técnico, um treinador. É como num time de futebol. Imagina eu cumprindo o papel de quantos que tem no futebol? Eu sou ruim de futebol, Carniço. 11. Como que um técnico vai chutar, vai driblar, vai fazer meio campo, vai dar cabeçada? Não dá. O pastor é o coach, é o técnico, é o que vai ver a capacidade de cada um, vai ajudar ele a despertar o seu dom e vai capacitá-lo para que ele cumpra o seu papel. Paulo começou a carta aqui, os Romanos, falando isso. O aperfeiçoamento da igreja. Cada um tem que descobrir o seu. E o meu papel é ajudá-lo. O meu papel é um facilitador. Nesse caso, literalmente, sou facilitador. Eu ajudo você. Esse dom é esse aqui. Então, lê esse livro aqui. Vamos entrar aqui na igreja, nesse ministério. Está precisando de gente nessa área aqui. Descobre. E você pode ser usado como anjos da vida, né? Usado como instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E tem pessoas, quem sabe agora, orando e pedindo e clamando. E Deus quer usar a sua vida, mas você nem descobriu o dom seu. Você não sabe nem o que fazer. Uma pessoa que não sabe o que fazer na igreja, uma pessoa totalmente perdida. Eu não consigo imaginar uma pessoa dentro da igreja sem, entendeu? Ele tem que descobrir que dom que Deus lhe deu. O profeta, no caso, ele é que fala em nome de Deus. E muitos têm esse dom e precisam desenvolver esse dom, servir com este dom.
O dom de profecia, a realização está onde? Quando ele persuade a pessoa naquilo que ele está discorrendo. Mas tem perigos também, com todos os dons você vai ver que tem realizações e perigos. O perigo qual que é? Orgulhar-se da sua retórica, achar que falar a grupos é mais importante do que indivíduos, depender dos seus próprios métodos e não do Espírito Santo para persuadir as pessoas. É um dom, como todo dom, que tem seus perigos. Dom de ministério. Esse é o mais difícil. Gente, como é difícil criar diaconia numa igreja. Eu estou aqui há 10 anos formando essa igreja. Fala para você, o que é mais difícil? Diaconia. Porque é a essência do serviço. A própria palavra no grego, diácono, significa isso. Aquele que usa esse dom para ajudar a executar um serviço em prol, em nome da sua igreja. Geralmente são pessoas que até trabalham nos bastidores. São pessoas que trabalham antes e depois. Antes de todos chegarem, eles estavam lá. Todo mundo vai embora, eles continuam lá. A não ser quando às vezes acontece dos diáconos irem embora e falar, o último apaga a luz. Às vezes acontece em algumas igrejas aqui, né? O último apaga a luz. E diácono, gente, vai muito além desse negócio de abrir e fechar a igreja. Porque a visão mais tradicional, assim, ó, presbítero é garçom e diácono é o porteiro. Né? Isso não existe na Bíblia, gente. Diácono é um oficial. Que, gente, é com posição de mão como um pastor. Entende? Coisa tremenda. Os apóstolos, conforme as igrejas eram fundadas, pela imposição de mãos, ordenava presbíteros, né? Que era docente ou regente, pastor ou presbítero. E os diáconos e os demais presbíteros, ao longo desses 2000 anos, gente, eles só foram ordenados porque alguém estendeu a mão. Ninguém se auto-ordena, precisa ser ordenado. Isso vem passando pelos séculos e séculos e milênios. O diácono, aqui, dom de ministério, diácono. Só que não é só diácono. Todos aqueles que fazem algum serviço na igreja, que cumprem o ministério, eles estão, sem dúvida nenhuma, aqui cumprindo esse ministério. Ele pode ser ordenado diácono ou não ordenado. Uma mulher pode ser, sim, uma diaconisa não ordenada. Diaconisa é aquela que serve, uma mulher que serve. Tinha muitas que seguiam Jesus serviam. As senhoras de uma igreja, a SAF, os departamentos femininos, são o quê? São diaconisas, não é pecado falar isso. São ordenados? Não, não tem ordenação feminina na igreja. Nunca teve na Bíblia. Se eu fizer, estou inovando, mas não tem. Você pode falar o que quiser, mas não tem. Mas são diaconisas, servem, fazem coisas extraordinárias. E aqui é idêntico ao dom de socorro, 12:28. Ajudantes, os que prestam assistência aos mais necessitados. Temos um Ministério de Ação Social. Pergunta para SAF, para Mable. Qual a maior necessidade? Pessoas, né, amado? Pessoas. Vai fazer um bazar, pessoas para vir ajudar, carregar, serviço. Monta a cesta, quem que vai entregar a cesta? O desafio que tem, seja os diáconos ou pessoas que possam se dispor. Procure a nossa irmã amável, vê, fala, eu gosto disso. Eu tenho prazer nisso, eu me sinto realizado, Deus me chamou para isso. Eu não sei falar em público, eu não sei orar, assim, né? Mas eu não tenho eloquência. Mas eu gosto de servir. Isso é um dom. É um dom que Deus dá, que também tem os seus perigos. A realização desse ministério é o quê? É ajudar os outros, como se estivesse fazendo para o Senhor. Perigo, se orgulhar das suas obras, se magoar quando estiverem aproveitando, porque é assim, pessoas que têm disposição a servir, tudo cai é assim na igreja, né? Tudo cai para ele fazer. E o pior é que a gente sabe, né? Quem é do meio profissional aí sabe. Você quer que a coisa aconteça, dá para aquele que está mais sobrecarregado que faz, esse vai e faz. Porque você dá para aquele que não faz nada, vai continuar sem fazer nada. A vida é assim, infelizmente, mas não deveria ser dentro da igreja. Né? Então, aproveita da boa vontade, não reconhece a ajuda que ele dá, se ocupa demais com certas atividades. Cai num ativismo. Marta, né? Aquela história. É um desafio muito grande que a gente tem, as pessoas recebem dons, tem que descobrir e desenvolver seus dons. Outro dom importante de Dascon, vem ensino, capacidade de comunicar fatos, conclusões, descobertas, daqueles que têm o dom do conhecimento da sabedoria. Como nós temos necessidade de professores de adolescentes, de crianças, estamos sempre precisando. Você tem que descobrir se você tem esse dom, você tem a capacidade de pegar um assunto, você lê, você desenvolve aquele assunto, você aplica, isso é um dom que Deus dá. Dom de mestre, aquele que ensina. É um dom importante também. E quais são os perigos também? A realização desse dom, o maior prazer está em acumular e transmitir conhecimento. E perceber que as pessoas estão se desenvolvendo. Pode se orgulhar do seu conhecimento, ter atitude, sabe tudo, se sentir intimidado quando o conhecimento é desafiado. A gente percebe isso quando a pessoa faz uma pergunta, uma colocação contrária, a pessoa já fica vermelha, azul, aí começa a esbravejar.
Claro, tem gente que provoca. Quem é professor aqui sabe, né? Tem aluno que não faz pergunta, né? Faz colocações para provocar ou para se exibir, para mil coisas. Mas a gente tem que ter o jeitinho. Mas existem os riscos também. Outro dom importante para a gente pensar aqui. Eu acho que mexeram no mouse aí e tiraram, não foi não? Isso. Dom de exortação. Parakalon. Palavra significa encorajar, dar conforto. Derivado também de paracleto, significa o consolador. Gente, o Espírito Santo, tá? Ele é, o termo usado é esse termo, o paracletos, o consolador. Porque a gente pensa que exortar é só descer a lenha. Não, exortar é inspirar outros a ação, levantar o caído, encorajar os desanimados. Exortai-vos uns aos outros. Não é acusar, apontar, ofender, nada disso. Exortar é confortar, é consolar, é animar a pessoa. Um dom muito necessário dentro de uma igreja, muita urgência. Esse dom, parakalon, geralmente pastores têm esse dom, né? Paulo exorta os pastores de Tessalônica dizendo assim: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os submissos, consoleis os animados, amparei os fracos e sejais longânimos com todos. É um leque de ação de quem tem esse dom. Quem sabe você não tem esse dom de exortação? Você vê alguém desanimado e fala: o pastor não está indo atrás daquela pessoa, mas era você, poderia ir então. Se você percebeu que você já está tendo discernimento das coisas, vai lá, faz uma visita, liga para a pessoa, fala: eu passo aí esse domingo para te pegar. Por que você não está vindo à igreja? É isso aí, a igreja cumprindo seus ministérios, seus dons. Realização está em ver os resultados espirituais na vida das pessoas e perigo considerar seus resultados como méritos. Sentir-se frustrado quando os resultados não forem evidentes. Às vezes a gente vai atrás, a gente exorta, a gente visita, a gente oferece, a pessoa não quer. Aí esperar o tempo de Deus agir na vida da pessoa. Dom de contribuição é um dom que está em queda, em declínio nos tempos de crise também, né? Esse dom, a palavra grega metadidos, é aquele que compartilha seus bens, é dinheiro mesmo, gente, posse, tá? Com sabedoria e generosidade, tanto para ajudar os outros em suas necessidades, como também para que outros exerçam seus dons no corpo de Cristo. A gente diz que missão é feita assim, ó. Um vai e outro manda. Você tem que saber, né? Ou você vai, ou você banca quem está indo. Não tem outro jeito, né? É assim, né? Então alguns vão, mas não... E outros Deus usa, dá dons, dá capacidade. São pessoas que têm dons mesmo. Elas devem desenvolver esse dom com sabedoria. Seu maior prazer está em ver, através da sua contribuição, o objetivo da igreja, do reino, sendo alcançado. E o perigo é se orgulhar, né, dos seus bens. Associar sucesso espiritual com sucesso material, não tem nada a ver. Tem pessoas que, quando tiveram sucesso material, se afastaram de Deus. Foi uma tragédia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Usar o dom para interesse pessoal. Eu sou dono da bola, vai ser do meu jeito. Oferta é oferta, irmão, né? Vai ter pessoas que vão cuidar. Isso é um dom, sim, bíblico, por isso que a Bíblia fala. Presidência, idêntico ao dom de governo, significa alguém que está em pé na frente. É liderança, gente. Como que nós precisamos de liderança? Nenhum ministério vai para frente se não tiver liderança. Nenhum ministério vai para frente. Se não tiver um líder específico naquele local, motivando, ligando, indo atrás, exortando, animando, não vai. Nós precisamos de líderes, urgente, em todos os departamentos precisa. O dom de governo, né? Presidir organizações, reuniões, conduzir discussões, exercer liderança em grupos para um fim comum. É um moderador, líder. A realização, o maior prazer está em ver o grupo ou as coisas caminhando coordenadamente para um objetivo comum. E o perigo, como todo dom, tem também um perigo. Se orgulhar da sua capacidade de liderança, abuso de autoridade, ignorar a importância das pessoas em prol do trabalho e usar pessoas para os seus objetivos. Porque o líder, ele pode manipular muitas coisas. É um perigo muito grande. O último dom aqui, gente, dom de misericórdia. É léo. A palavra grega é léo, compaixão. É aquele que mostra misericórdia aos que estão em situação de desgraça. Mal cheirosos, repulsivos, deformados, desagradáveis. Aqueles que ninguém consegue trabalhar. A diferença do dom socorro é que ela é dirigida aos indignos. Aquele primeiro dom, de diaconia, é dirigido a todos. Mas existem alguns casos especiais. E tem gente que tem dom para estar com aqueles que são mais difíceis. Às vezes fisicamente repulsivos. Sabe aquela coisa de enfermeiro que vai lá, ele não se emprega. Tem gente que pode, você vê um sangue e desmaia, né? Então não tem dom de compaixão, né, amado? É muito importante. E não só isso. Não só uma visita ao enfermo.
És uma pessoa que está numa situação tão deplorável, tão distante de Deus, que dá repulsa na gente. Às vezes trabalhar com um morador de rua, com gente que está vivendo uma situação assim, deprimente, é um dom muito importante dentro da igreja. Olha que coisa extraordinária, gente. Todos esses dons são colocados aqui, é o braço de Deus, gente, querendo usar cada um de nós para desenvolver, para cumprir o seu propósito. Isso sim é... o maior prazer está em saber que os problemas mais profundos das pessoas foram resolvidos, ou pelo menos amenizados. O perigo é se orgulhar da sua capacidade de compreender os outros, julgar os que desprezam, que não têm essa capacidade. Porque quem tem um dom de misericórdia, ele consegue fazer coisas que outros não conseguem. Ele pode se orgulhar, falar, tá vendo? Ó, pessoal aí, tudo nariz empinado, ninguém vem aqui na casa dessa pessoa aqui. Não necessariamente, você tem um dom, vá e seja usado por Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, essa série Anjos da Vida, a providência de Deus no ordinário cotidiano, não é uma série contemplativa, simplesmente conceitual. Que bonito saber de tudo isso aí. E aí? E aí? O que eu faço com isso? Se você tem Deus na sua vida, você recebeu dons. Deus está te chamando com algum propósito. Ele quer te usar para alguma coisa. Você tem que descobrir esses dons, você tem que desenvolver esses dons. Eu tenho que fechar com você dizendo isso. Assim como Deus usou pessoas para abençoar a sua vida, agora Ele quer usar você para abençoar outras pessoas. Você foi capacitado. Pensa comigo, quem está aqui na fé há menos de 10 anos? Levanta a mão. Menos de 10 anos. 1, 2, 3. Menos de 10 anos, tá? 10% aqui. Quem está há menos de 20 anos na fé? Menos de 20 anos aí. Eu estou nessa casa dos 20, olha. Quem está mais de 20 anos na fé? Levanta a mão. Gente, faz 20 anos que você está estudando a Bíblia. Faz 20 anos que você está fazendo essa faculdade aí que não termina nunca. E por que você estuda tanto a Bíblia? Por que você vem todo domingo no culto? 20, você já pensou, a pessoa está fazendo um curso, faculdade lá na USP, lá, né? A pessoa, 20 anos está no curso, entendeu? Mas não cumpre, não tem diploma, esse negócio não terminou. Já jubilou, quanto tempo que jubila na faculdade, né? Jubila quantos anos? Quantos anos? 7 anos. Gente, a gente jubilou 3 vezes já. 3 vezes jubilou e volta para o mesmo curso de novo, e vai para o mesmo curso de novo. Está na hora da gente levantar, gente. Paulo escreveu para uma igreja e falou assim, ó, já era para ser mestre. Já era para ser mestre. Gente, 90% da igreja levantou a mão aqui, pelo amor de Deus. Ó, precisamos descobrir os dons que nós recebemos de Deus, entendeu? E usá-lo como uma providência de Deus na vida do próximo. Anjos da vida, é isso. Deus quer usar a sua vida. A minha, eu sei que está usando, a maioria aqui na igreja é muito ativa. Mas não tem jeito, gente, não tem outro caminho. E eu convido você a fazer o teste dos dons. Quem é discipulado por mim, termina o curso com o teste de dons. 90 perguntas, com direcionamento vocacional. E essas 90 perguntas se fecham num gabarito que a pessoa vai ter ali, ó, pá, é isso aqui. Quem não tem ainda, não fez esse teste, tá? Eu vou convidar você a mandar um e-mail para mim. Eu vou pedir para o pessoal depois jogar no telão no final do culto, tá? O meu e-mail. Ou entra no blog da igreja, pega o boletim lá, entra no blog da igreja, essa semana essa mensagem vai estar lá, eu coloco o formulário lá para você baixar. Já está na igreja, no blog da igreja, esse formulário. Se você entrar no ecasole.wordpress lá, você escrever lá, dons espirituais, você vai achar esse estudo lá e o teste dos dons lá. Você baixa e imprime. Se você quiser mandar um e-mail para mim, ou eu vou disponibilizar na internet isso aí. No Facebook, no blog, todo lugar. Eu quero que você descubra o seu dom. Nós temos um ano aí pela frente, 2014. Eu vou dizer já para você o que estamos precisando. Estamos precisando de mais pessoas na recepção para fazer uma equipe. Precisamos melhorar lá. Estamos precisando de mais pessoas na área de ação social. Estamos precisando de mais pessoas com o departamento infantil para dar aula. Então, querido, ó, seguinte, descobre os seus dons, tá? E se você fala assim, eu tenho um dom e não está precisando, ó. Eu não quero comparar com o mercado de trabalho, mas quando o cara é bom, ele gera vaga, entendeu? Então, se você tem o dom e é de Deus e do Espírito Santo, pode ter certeza que Deus vai querer usar você aqui dentro. Para alguma coisa. A área de música, tem um curso aqui, ó. Nós pagamos aqui uma professora que vem todo sábado, 9h30 da manhã, ensinar música.
Eu quero aprender música. Vem aí, tá pago, a igreja está dando oportunidade. Ação social, conversa com a Amable. Vai ver quanta coisa nós estamos precisando. Então nós precisamos de pessoas, sim, gente. Você foi chamado. Anjos de Deus foram enviados na sua vida. E agora eu tenho certeza que Deus quer usar a sua vida para abençoar outros. Deus quer que você seja o braço estendido dele, nos dons que você tem, tá? Aquilo que você é. Não vai fazer nada extraordinário. Você foi chamado para alguma coisa, tá? E quem está mais de 20 anos fazendo essa faculdade aí, gente, já jubilou 3 vezes, vão levantar e vão começar a servir para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. O pessoal do louvor, deixa eu falar uma coisa, cadê o pessoal do louvor, né? Tem música? Vamos encerrar com um cântico, aquele, dos 3 cânticos, o último. O pessoal do louvor, o último que vocês cantaram, me derramar, nós vamos se derramar aqui na presença de Deus. Enquanto eu oro, eles vêm à frente. Nós vamos derramar e falar, Senhor, tem misericórdia. Eu estou 3 vezes já jubilei nesse curso aqui. Ah, tem um jogral, beleza, nós vamos fechar com o jogral depois. Então, vem o pessoal, nós vamos orar, dar a bênção final aqui, né, depois do louvor. E no final temos avisos e uma coisa muito importante que as senhoras prepararam para a igreja, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus misericordioso, maravilhoso, que cuida de nós, que conhece a nossa vida, que já nos abençoou demais, ó Pai, demais, demais. Tem enviado anjos, pessoas, sim, ó Pai, para nos abençoar, abrindo portas, conduzindo a nossa história. E se nós fomos realmente chamados por Ti, Senhor, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Cada um aqui foi chamado com um propósito, Senhor. O Senhor deu dons e vai cobrar de nós, se estamos desenvolvendo os nossos dons. Se estamos servindo na causa de Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia. Toca na vida de cada um aqui essa noite, Senhor. Que possamos ser realmente despertados, ó Pai, para servir a Ti e ao próximo. Descobrir os nossos dons. Desenvolvê-los, ó Pai. Ser instrumento da Tua providência no mundo, Senhor. Onde quer que fomos, ó Pai. Lá no trabalho, durante a semana, na escola, no bairro que moramos, Senhor, dentro da nossa casa, aqui dentro da igreja, fora da igreja, aonde Tu quiseres, Senhor. Toca, ó Pai, na nossa vida, desperta em nós, ó Deus, abre o nosso entendimento, tira-nos da ignorância acerca dos dons, ó Pai, e nos usa como instrumento da Tua providência no mundo. É o que eu te peço, ó Pai querido, no nome de Jesus. Amém, Senhor.